Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora a gente vai dar uma incrementadinha na nossa montagem. Vamos reduzir o número de interruptores. Vamos colocar só 2. Mas ao pressionarmos um botão, eu quero que ele se movimente no sentido horário. Ao pressionarmos o outro botão, eu quero que ele se movimente no sentido anti-horário. Olha que legal. Um botão cresce o ângulo, o outro, ou diminui, né? Você que vai estabelecer. O outro botão faz exatamente o contrário. Né? A montagem eletrônica é muito parecida com aquela que nós já fizemos anteriormente. Pelo fato de usarmos 2 interruptores, eu estou usando uma protoboard. Ok? Nosso microservomotor, alimentado com o barramento negativo, alimentado com o barramento positivo, e o nosso pino de controle, para variar um pouco, pino 9. Os 2 interruptores têm uma linha de alimentação positiva e um interruptor de 100K conectados à linha negativa. Esse pino de controle deste interruptor é o pino 2. Este pino de controle 12 é para o outro interruptor. Bom, então nós vamos ter 2 entradas digitais e um pino de controle para o nosso microservo. Tá? Alimentação positiva e negativa, pessoal. Criamos aqui um barramento, né? Uma linha de 5 volts aqui para esse barramento, uma linha de GND para esse outro barramento aqui. Essa proposta de trabalho para o barramento é muito legal, tá? Porque mantém a montagem mais organizada. Não significa que se você montar com uma organização diferente não vai funcionar. Toma cuidado, vai ser legal. Eu tenho certeza que vai dar certo. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Vai ser uma programação um pouco mais complexa. E eu vou usar o comando while. Eu estou deixando aí nos materiais, né, nas referências, um outro vídeo explicando o conceito do comando while. Eu sei que você já conhece, mas eu estou apresentando só para você não se perder no contexto. Tá bom? O comando while, ele funciona assim. Enquanto a minha condição for verdadeira, ele executa. Quando a minha condição for falsa, ele para de executar e vai para o próximo comando. Tá bom? Por que eu vou usar o while? Porque eu tenho 2 botões, né? Ora um vai estar pressionado, ora o outro vai estar pressionado. Então eu preciso ler o estado desses 2 botões e a partir da leitura desses 2 botões, eu vou tomar uma decisão. Tá? Na programação. E o Arduino vai executar para mim. Vamos lá para o código? Vai dar um pouquinho de trabalho aqui, mas eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá. Biblioteca servo.h, padrão. Criamos um objeto na biblioteca servo e eu estou chamando de meu servo. Estou criando 2 variáveis aqui, pessoal. Uma variável que eu estou chamando de ângulo e vou atribuir a ela o valor inicial 0. Estou criando uma variável chamada ângulo passo e estou atribuindo a ela o valor 5. Qual é o princípio de cada uma delas? Bom, primeiro, a variável ângulo é para trabalhar com a posição do eixo do microservo mesmo, tá? Então ela vai armazenar esse valor. Essa outra variável que eu chamei de ângulo passo e atribuí o valor 5 inicial para ela, é a quantidade de graus que o meu eixo vai assumir, somando-se sucessivamente, enquanto os botões estiverem pressionados. Então, ele vai avançar sempre de 5 em 5 graus, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tanto para o lado do crescimento do ângulo, quanto para o lado do decrescimento do ângulo. Ok? Este passo, você pode colocar o valor que você quiser. Quanto maior o passo que você atribuir, mais rápido ele vai fazer esse movimento. Se você colocar ângulo de passo 1, ele vai fazer esse movimento lentamente. Ok? É uma proposta. Poderíamos trabalhar sem ela. Tá? Você poderia criar um outro caminho, né? Criar uma outra regra para que esse ângulo seja incrementado. Bacana, vamos lá. Setup. Meu servo.attach, pino 9, ou seja, o pino de controle é o 9. Pin mode 12 e 2 entradas. Já no setup, eu vou dizer para o meu eixo assim, olha, vá para a variável ângulo.
a minha variável ângulo é 0. Então, vou garantir que o meu eixo vai iniciar sempre da posição 0. Ok? Vamos agora lá para os whiles, né? A parte que nos interessa. Tá bom? Ó. Void loop, ok? Primeiro comando é um comando while. Ele vai testar a condição do pino 2, tá bom? Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar tudo isso aqui. Só que quando o botão não está pressionado, ele é low. Então isso aqui vai ser falso. Ele vai pular tudo isso aqui. Bacana? Tá. Vamos imaginar que eu pressionei o botão 2, ó. Pressionei o botão 2, que é este botão aqui da esquerda. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se o ângulo do meu eixo está entre 0 e 180. Tá bom? Se tiver entre esses valores, ele vai fazer essa continha. Olha, vai pegar o ângulo que ele leu e vai começar a subtrair o passo. Ok? Enquanto ele estiver com alto, ou seja, enquanto ele estiver pressionando o botão, ele vai continuar subtraindo. Professor, e se por acaso esse ângulo for negativo? Tirou tanto, que ele ficou negativo. Aqui a gente precisa tomar cuidado. Eu coloquei um outro if para testar essa condição. Então, se eu começar a subtrair, e o ângulo for menor do que 0, ele vai jogar na posição 0 automaticamente. Então, não tem o risco desse eixo ultrapassar o limite de funcionamento mecânico dele. Bacana? Essa é uma preocupação que a gente precisa ter na prática. Não extrapolar tanto o 0 quanto o 180. Vocês vão ver que isso aqui se repete daqui a pouquinho. Vamos lá. Else. Ou seja, o if, o while aqui, deu positivo. O if foi sendo executado. E o else é a condição negativa, indicando o valor do ângulo para a posição do meu eixo. Ok? Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, tranquilo. Segundo while. Tá? Esse segundo while, eu vou ler o pino 12, que é este interruptor. E aí, a condição padrão dele é alta. Tá? Se a condição é alta e é verdadeira, tá? Ele vai executar tudo isso aqui. Se a condição for low, ele não executa, ele pula. Vamos analisar o botão aqui de novo. O botão paradinho, ele é low, tá? Não está pressionado. Então isso aqui é falso. Ele pula tudo isso aqui e vai começar lá do outro while de novo. Agora eu vou pressionar o botão 2. Então ele vai ser alto. Essa minha entrada 12, esse fiozinho rosa, vai ser alto. Aí, de novo, ele tem que verificar se está entre 0 e 180 graus. Se estiver, ele pega o ângulo e acrescenta, que ele vai somar o ângulo passo. Então, olha só. Se eu pressionar esse botão 2, ele vai crescer o ângulo. Se eu pressionar o botão 1, ele vai decrescer o ângulo. Aquela mesma preocupação que eu tive lá com o 0, eu tenho que ter com o 180, porque ele não pode ultrapassar o 180. Tá bom? Se ele não ultrapassou, tá? Se ele não ultrapassou, ele vai executar isso aqui. Tá? Esse if e esse else são um parzinho, tá? Assim como esse if e este else aqui em cima. Legal? O while comanda o if else. Bacana. Se ele não ultrapassou o 180, vá acrescentando e pegue o valor da variável ângulo e vá posicionando o nosso eixo. Findou, demos um tempinho aqui para que ele recomece a leitura dos sensores. Pessoal, a chave desse procedimento é a leitura dos interruptores. Cada interruptor que é pressionado determina um acréscimo ou um decréscimo no ângulo de posição deste nosso seto. Tá? Então vamos lá iniciar a simulação. Cliquei em iniciar a simulação.
Nosso motorzinho está parado, ok? Se eu pressionar esse botão da esquerda, ele deveria decrescer, ou seja, diminuir. Só que já está no zero, então não acontece nada. Lembra aquela condição que ele verifica? Cada vez que eu pressiono aqui, ó, ele vai subtraindo, vai dando negativo, né? E aí ele reposiciona no zero. Se eu pressionar esse botão, ele vai crescer. Olha lá, ó. De 5 em 5, ele posiciona até o máximo que é 180. Tá bom? Estou apertando ainda aqui, ó. Estou apertando. Você não está vendo, mas eu estou apertando. Então, teoricamente, ele ultrapassa os 180. Mas o meu programa, toda vez que percebe que ele ultrapassou, trava em 180. Vou soltar o botão, ó. Está em 180. Por que ele não voltou? Porque ele está esperando esse botão. Esse botão aqui está em high. Ou, perdão, está em low. Então, a condição do while é falsa. Tá? A condição do while é falsa. Se a condição do while é falsa, ele pulou para o próximo. Vamos lá. Vou pressionar esse botão e vou atribuir ao pino 2 o valor alto. Olha lá. Está diminuindo de 5 em 5 graus. Tá? Da direita, cresce. Da esquerda, decresce. Tá bom? Olha lá. Cresce e decresce. Legal? Pessoal, uma montagem muito bacana, muito interessante. Tem várias utilidades, né? Controle de portas, de janelas, de passagem, aberturas, para frente e para trás, né? Carrinhos. Aeromodelismo usa muito esse conceito, né? O movimento das asas, tá bom? Para fazer o avião decolar, para fazer o aviãozinho aterrissar. São aplicações muito interessantes. Espero que tenha sido útil, que você aproveite essa proposta nos seus projetos futuros. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.